Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pesquisa de mercado, certo? E o composto de marketing. Quais são as áreas, certo? E elementos que formam, que compõem o marketing, tá? Começando a nossa aula, a gente vai ver que pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado, pessoal? A pesquisa de mercado, elas são aquelas pesquisas que servem para a empresa saber onde os produtos dela serão ofertados e quem serão os clientes. Na aula passada, a gente viu que a empresa precisa, certo, segmentar o seu mercado e a segmentação pode ser feita de várias formas, tá? A empresa segmenta o mercado para o quê? Para, como a gente viu na aula passada, para formar grupos de clientes e, com isso, saber o que esses grupos precisam, certo? E focar na criação ou na oferta de produtos para esse público-alvo, no caso, para esses grupos, certo? Que ela escolheu. Então, aqui na pesquisa de mercado, seria um passo que a gente tem que tomar depois que a gente segmenta o mercado, depois que a gente sabe quem é o nosso público-alvo, sabe quem são nossos clientes, a gente tem que saber o que é que esses clientes precisam, certo? Quais são as necessidades deles, por isso que a gente tem que fazer essa pesquisa para saber quais são os produtos que vão ser ofertados e também entender melhor esses clientes, tá? Então, é com a pesquisa de mercado que a gente consegue informações sobre o mercado de forma geral. Quais são os produtos que existem no mercado, o que é que os clientes estão achando dos produtos dos consumidores, certo? A função da pesquisa, ela é integrar, certo? Então, ela é juntar consumidor, cliente e público-alvo, certo? Lembrando que a diferença de consumidor e cliente pode ser que o nosso cliente, ele pode não necessariamente consumir o nosso produto. Por exemplo, um pai ou uma mãe pode comprar um produto, mas quem vai consumir o produto, quem vai usar aquele produto é o filho, entendeu? Então, o nosso cliente pode até ser o pai ou uma mãe, porque ele é quem vai comprar, mas quem vai consumir, quem vai usar o produto, não serão eles, certo? Só lembrando a diferença de consumidor e cliente, certo? Então, consumidor é quem usa, certo, o produto e cliente é quem compra, tá? Eles podem ser a mesma pessoa, como podem ser pessoas diferentes, certo? Voltando. A função da pesquisa de mercado, ela é integrar consumidor, cliente e o público-alvo ao marketing por meio da informação. Então, com a pesquisa, a gente vai conseguir informações sobre essas três, certo? Esses três aspectos, clientes, os consumidores e o nosso público-alvo, e trazer essa informação para o marketing. O marketing, tendo esse conhecimento, de, por exemplo, o que os clientes estão achando de um determinado produto, ou o que os clientes precisam, por exemplo, uh, quando os clientes estão fazendo reformas em suas casas, eles geralmente procuram produtos com determinadas características. Isso quem vai dizer para a gente quais são as características e o que os clientes estão procurando são as pesquisas de mercado, certo? Então, com essas pesquisas, vai gerar informação para o marketing, e gerando essa informação, vai ser possível identificar e definir quais são as oportunidades, certo? E ameaças do marketing. Como assim, pessoal? Quando uma empresa faz uma pesquisa, certo? De forma bem básica, ela deseja, certo? Saber o que os clientes estão pensando, ou o que eles estão querendo, ou até o que é que eles estão achando dos produtos da empresa ou produtos dos concorrentes. Então, a empresa, de forma básica, ela quer o quê? Ela quer ter informações do cliente, ela quer ouvir o cliente, certo? Por exemplo, toda vez que vocês respondem alguma pesquisa, certo? Por exemplo, de alguma empresa, ou vocês avaliam, por exemplo, um aplicativo, tá?
ou vocês respondem, por exemplo, recebem alguma notificação no celular de vocês pedindo para responder alguma coisa, tudo isso são tipos, certo, de pesquisa de mercado. Existe um tipo mais geral de pesquisa de mercado, que é onde você faz uma pesquisa, por exemplo, para abrir uma empresa, certo? Uma pesquisa para ver se o seu negócio que você vai criar, se é a empresa que você vai criar, como é o mercado para ela, se aquela empresa é necessário, se os clientes já têm vários concorrentes e já estão satisfeitos com os concorrentes, certo? Você vai, então, geralmente, esse tipo de pesquisa de mercado é uma pesquisa de viabilidade, certo? De negócio. Então, você faz esse tipo de pesquisa para você conseguir ver se é viável ou não você abrir uma empresa, você abrir um negócio naquela região ou em algum ramo específico que você escolher, certo? Mas a pesquisa de mercado, ela pode ser de vários tipos, certo? Esse tipo aqui que eu estou trazendo para vocês na aula de hoje é uma pesquisa de mercado onde a empresa quer ouvir os clientes, certo? Para ou criar um produto novo ou para ela ter informações de como ela está, como é que ela está sendo percebida pelos clientes, certo? Será que os clientes estão gostando? Por exemplo, pode ser uma pesquisa aqui de satisfação, certo? Onde a empresa pergunta aos clientes se eles estão gostando dos produtos, o que eles estão achando, certo? Então, essa pesquisa de mercado da aula de hoje é uma pesquisa mais onde a empresa quer ouvir o cliente, mas existem vários tipos, tá? Ah, voltando aqui. Na nossa pesquisa de mercado aqui, a, a geração de informação para a empresa é o ponto primordial. Então, quando existe uma informação onde ela pode identificar ou definir oportunidades e ameaças do marketing, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, a partir de uma pesquisa de mercado, o marketing pode entender, certo, que os clientes estão gostando de algum tipo de produto, mas eles gastariam mais dinheiro ou pagariam um preço mais alto se tivesse um produto que tivesse uma qualidade ou um pouco melhor, ou tivesse outros tipos de benefícios, certo? Por exemplo, um cimento que não seca tão rápido, mas que tem um poder de aderência muito grande, certo? Seria um exemplo de incremento em algum produto, certo? Melhorar, aperfeiçoar um produto já existente. Como também essas pesquisas podem dizer as ameaças do marketing. Por exemplo, com uma pesquisa dessa, você pode identificar que os seus clientes estão consumindo muito em um outro tipo de empresa que é uma concorrente direta sua, entendeu? Então, isso pode ser uma ameaça que o marketing identificou com a pesquisa de que seus clientes estão comprando muito nos concorrentes. E como eles estão comprando muito dos concorrentes, você também está o quê? Vendendo menos, certo? Então você tem que estudar e fazer essas pesquisas para que você consiga essas informações para o marketing. As empresas geralmente, grandes empresas, elas investem um valor muito alto para desenvolver pesquisas durante o ano inteiro, porque elas precisam estar, o marketing da empresa precisa sempre estar monitorando constantemente os clientes, porque você nunca vai saber se você está trabalhando ou produzindo da melhor maneira se os clientes não estão gostando e você não está sabendo, certo? Gerar, aperfeiçoar e avaliar as ações, além de monitorar o desempenho que o setor está obtendo para entender o marketing como processo. O que é que isso quer dizer? Pensem comigo, o marketing, ele é, acima de tudo, um processo, certo? O marketing não é uma ação, o marketing não é simplesmente um departamento. O marketing, ele é um processo. Existe todo um começo, meio e fim, certo? Em um ciclo, aonde
ele precisa ser gerenciado, certo? Ele precisa ser administrado, o marketing. Também ele precisa ser aperfeiçoado. Então, com pesquisas de mercado, você consegue aperfeiçoar administrando melhor o marketing, certo? Da empresa. E também você pode avaliar as ações, tá? De como o marketing está agindo. Por exemplo, digamos que foi feito uma propaganda ou foi feita uma campanha, certo? Mas nenhum dos seus clientes viu essa propaganda ou nenhum dos seus clientes viu na internet aquele tipo. Aí você pode perguntar: será se meus clientes consomem, certo? Por exemplo, vamos dizer que você fez uma propaganda numa rede social, só que a maioria dos seus clientes não usa aquela rede social. Então, você não está atingindo os seus clientes. Porque aí você pode pensar, mas professor, a propaganda não é para a gente conseguir novos clientes? Sim, é também para conseguir novos clientes. Mas entendam, um cliente, ele nunca vai ser seu cliente por resto da vida. É necessário sempre, certo? E isso é função do marketing, que os clientes sejam constantemente, certo? Lembrados do porquê é benéfico comprar os produtos daquela empresa. Então, você precisa também administrar, isso é um assunto para as próximas aulas, certo? Administrar os seus clientes atuais, tá? Então, a pesquisa de mercado, ela vai possibilitar com as informações que ela vai trazer, certo? Vai possibilitar dar uma visão melhor para o marketing do que o marketing precisa fazer, de como o marketing está agindo, se o desempenho do marketing está bom ou não para aquela empresa, certo? Isso só uma pesquisa de mercado vai poder dar. Na pesquisa de mercado, pessoal, ela também, como ferramenta, se bem planejada, proporciona uma visão de mercado, onde a empresa pretende atuar e apresentar seu produto. Por exemplo, digamos que a empresa vai abrir um novo ponto, certo, de venda, numa nova cidade, num novo estado, certo? Ou até num novo país. E ela vai pegar aquele produto que ela já tem e vai apresentar para aquela localidade, certo? Ela vai vender num local novo e isso ela tem que saber como ela pode fazer isso, qual é a melhor forma de apresentar esse produto, certo? Como a gente viu na aula passada também, o que é que o público, aquele público-alvo daquela localidade, qual é o comportamento deles, o que é que eles fazem, certo? Então, a pesquisa de mercado também proporciona essa visão de mercado, no sentido de apresentar, certo? Mais informações para a empresa sobre aquele local onde ela vai vender e também sobre como ela pode vender melhor aquele produto dela, tá? Para criar uma boa pesquisa é necessário algumas informações. Respondendo essas perguntas que eu trouxe para vocês aqui, a gente consegue criar uma pesquisa de mercado boa, certo? Existem, a depender do que a empresa quer, existem pesquisas que têm milhares de perguntas, certo? Porque as perguntas são muito específicas, ou elas podem se dividir em vários tipos, em duas, três perguntas, mas respondendo essas 5 perguntas aqui que eu trouxe, uma pesquisa pode ter um resultado bom. A primeira pergunta é: qual será o produto ou serviço a ser vendido? Aqui você sempre tem que saber o que é que você está querendo vender, o que é que você vai vender. Porque você tem que ter o quê? O conhecimento do seu produto para depois você conseguir, certo? Informações melhor sobre o que as pessoas estão achando. Não adianta você pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado sobre um produto, se nem você mesmo, certo? Você, funcionário da empresa, assistente administrativo, conhece o produto. Então, você precisa saber qual é o produto, você precisa conhecer o produto da empresa, tá? A segunda pergunta é: quais são os benefícios que a empresa está propondo?
Então, se a empresa está lançando aquele produto ou está oferecendo aquele produto e está dizendo que ele é bom, você tem que saber o porquê ele é bom, quais são os benefícios que a empresa está trazendo. E sempre ressaltando, também eu falei isso aula passada, você nunca pode trabalhar, certo? Por exemplo, digamos, você vai dizer que os benefícios são digamos, um cimento que eu estou vendendo, ele nunca vai secar antes de você aplicar, ou aquele cimento nunca vai comprometer, certo, a sua obra ou a sua reforma. Você não pode prometer coisas que você não tem a certeza absoluta do que você está falando, ou até prometer coisas que são até difíceis de se comprovar, entendeu? Então você sempre vai ter que trabalhar com benefícios que eles sejam verdadeiros, certo? Então você tem que saber quais são os benefícios que a empresa está propondo naquele produto e os benefícios sempre têm que ser baseados na verdade, tá? Tem que também responder quanto custa aquele produto. Você tem que saber quanto custa o produto, não só, pessoal, pensando em preço do produto, certo? Você tem que pensar em no custo mesmo, por exemplo, para a empresa fazer aquele produto, certo? Quais são os materiais que são utilizados, quanto de mão de obra você tem que utilizar para criar aquele produto, quanto tempo leva para você fazer aquele produto, quanto de estoque você tem daquele produto, certo? Todos os custos para produzir aquele produto, ele precisa ser conhecido, tá? Para que daí, numa pesquisa de mercado, a gente consiga, por exemplo, perguntar qual preço um cliente poderia pagar, porque a gente vai ter um custo já calculado e um custo que já é conhecido pela empresa, e a gente vai jogar o quê? Uma margem de lucro para a gente formar um preço, certo? Porque preço, pessoal, os preços que a gente paga nos produtos que a gente consome no dia a dia são sempre o quê? Os custos da empresa, certo? Todos os custos da empresa para produzir, para vender, para distribuir aquele produto, mais uma margem de lucro da empresa. Então, sem saber todos os custos, certo? Que a empresa tem naquele produto, ela não pode, por exemplo, perguntar qual preço os clientes estão dispostos a pagar, certo? Porque se a gente perguntar quais são os, 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 os preços que eles estão dispostos a pagar, a gente tem que saber, por exemplo, que a gente pode ter uma margem de lucro menor ou maior a depender das respostas dos clientes, certo? A quarta pergunta seria quais os produtos concorrentes no mercado, quais são, né? Então, se a gente tem que saber quais são os concorrentes, porque sabendo quem são nossos concorrentes, quais são os produtos concorrentes no mercado, a gente vai ter uma informação de comparação. A gente vai poder comparar, por exemplo, se a gente vender um produto a X preço, certo? Por exemplo, a um preço de R$ 10 e um concorrente vende um produto a um preço de R$ 9. Se meu produto demonstrasse ter mais qualidade, qual produto você compraria? Ou se fosse o contrário, se meu produto tivesse menos qualidade, mas eu vendesse ele em vez de a, o concorrente vende a R$ 9, eu vou vender a 7. Você compraria o meu produto? Eu compraria o do concorrente, certo? É importante você saber também informações dos outros produtos, das outras empresas, para que você consiga desenvolver uma boa pesquisa. E a quinta e última pergunta, a gente vai ter que pensar em qual será a estratégia de mercado, certo? Qual será a estratégia para entrar no mercado. Aqui a gente tem que entender na empresa, certo? O que é que a empresa quer. Se a empresa, por exemplo, quer vender muito um produto, muito, ela vai ter que trabalhar o quê? Com preço, certo? Ela vai ter que trabalhar num preço baixo, ela vai ter que trabalhar em custos baixos também para não comprometer a rentabilidade, não comprometer o dinheiro, né, que a empresa vai ganhar. E, acima de tudo, a gente tem que entender, por exemplo,
qual é a estratégia que ela vai querer para aquilo e como aquilo vai impactar no longo prazo, tá? Porque em alguns momentos você pode, por exemplo, não, eu quero agora vender muito produto. A empresa lança uma estratégia agressiva de preço, onde o preço é muito barato, o custo-benefício é excelente e os clientes compram muito produto. Só que a rentabilidade é baixa, certo? Aquele produto não traz muito dinheiro para a empresa. Mas aí chega no futuro, a empresa diz: não, agora a gente vai aumentar o preço e agora a gente vai investir em qualidade. Você vai mudar a estratégia. Aí mudando a estratégia, aquele produto pode não ter o mesmo desempenho, pode não vender tão bem, certo? Então você tem que definir e saber qual é a estratégia que a empresa vai querer, certo? Para entrar naquele mercado, para vender aquele produto, para daí você poder fazer as perguntas certas para o cliente, certo? Porque não adianta você simplesmente perguntar tudo, porque senão você vai ter muita informação e não vai saber se essa informação é útil ou não e você vai estar perdendo tempo. Por último, pessoal, na pesquisa de mercado, a gente tem que sempre utilizar o quê? A gente tem sempre que utilizar perguntas claras e objetivas, direcionando as perguntas sobre qual é o desejo do cliente. Sempre as perguntas na pesquisa de mercado têm que estar direcionada para o desejo do cliente, certo? É muito importante. Não adianta você perguntar, por exemplo, algo que talvez fosse bom a empresa saber o que os clientes estão achando dos produtos dos concorrentes. Sim, essa informação é útil para a empresa saber como é que anda a concorrência dela. Mas você tem que saber o que é que seu cliente deseja, o que é que seu cliente quer, não só o que ele está achando dos produtos, entendeu? Você sempre tem que pensar, quando você vai desenvolver uma pesquisa de mercado, em criar, por exemplo, uma pesquisa que não seja muito grande, porque senão os clientes não vão querer responder, certo? Mas você tem que fazer as perguntas certas, porque você precisa da informação e você não pode gastar muito tempo do cliente, porque o cliente vai escolher responder aquela sua pesquisa ou não. Então, se ela for muito grande, o que é que vai acontecer com ela? Ela não vai ter, talvez, o alcance que a empresa gostaria, certo? Então, por isso que é importante a gente sempre focar no desejo do cliente e sempre criar perguntas claras e objetivas, tá? Seguindo no nosso conteúdo, a gente vai trabalhar sobre também, depois de pesquisas de mercado que eu trouxe para vocês, a gente vai trabalhar sobre o composto de marketing. Pessoal, preste atenção nesse conteúdo, porque esse conteúdo assim, se ele não for o conteúdo mais importante dessa disciplina, certo? Ele com certeza é um dos dois ou três mais importantes da disciplina, certo? A nossa atividade da aula de hoje vai ser sobre o composto de marketing, tá? No final eu vou explicar para vocês, mas preste muita atenção, porque se vocês entendendo o que é o composto de marketing, vocês conseguem entender praticamente tudo sobre o que é o marketing e como o marketing funciona, tá? Vamos lá. O composto de marketing ele é formado por 4 P's, certo? Ele foi criado por pesquisadores, essa sigla de 4 P's. O que são esses 4 P's? São 4 grandes áreas onde o marketing é dividido. Onde essas 4 áreas, elas criam grupos, certo, de decisão. Você tem que, cada área dessa vai ter que decidir e pensar em um aspecto específico, e daí você vai ter que tomar decisões para que você crie uma estratégia de marketing, para que você praticamente defina, certo, como marketing, como o departamento de marketing vai agir, tá? Como eu já disse a vocês, eles são divididos em o marketing é dividido em 4 áreas. Essas 4 áreas são produto, preço, praça e promoção, tá?
Então, é daqui onde vem a sigla 4P, certo? O composto de marketing são os 4Ps: produto, preço, praça e promoção, certo? Eles, além de formarem o composto de marketing, cada um, como eu falei para vocês, eles desempenham de forma diferente, de forma diferente não, talvez diferente não seja a palavra ideal para isso, mas de forma especializada cada atividade, certo? Cada um dos 4Ps, deixa eu ajeitar aqui, certo? Cada um dos 4Ps do marketing possui, pessoal, as características distintas, certo? Cada um tem uma especialidade. No primeiro P, que é o produto ele traz características sobre o bem, certo? Um bem físico, um bem material ou serviço que a empresa quer vender, seja um produto novo ou um que já é vendido no mercado. Então, o primeiro P do marketing, ele vai estudar o quê? Quais são as características do produto, o que é que aquele produto tem que ter, quais são os benefícios do produto, qual é o design daquele produto, vai trabalhar todo o aspecto, certo? Todo o estudo para você criar um produto até você construir esse produto, certo? Essa é a primeira área, certo? Que forma o marketing. Na segunda, o segundo P é o preço. No preço, no preço, pessoal, aqui é analisado quais são os preços, certo? Que podem ser praticados no mercado e como eles podem influenciar os clientes, tá? Aqui é muito importante porque aqui é nessa área que o marketing vai saber quais são os preços que os nossos clientes estão dispostos a pagar, tá? E como esses preços que a gente vai ver no mais à frente, eu vou falar mais especificamente sobre cada uma dessas áreas para você nos próximos slides, sobre como esses preços podem também influenciar os clientes, tá? No terceiro, a praça ela trabalha as informações sobre distribuição, certo? Pontos de venda e características de localização. É aqui onde a gente sempre vai trabalhar mais de uma forma logística, certo? Que a logística é uma outra disciplina também que a gente vai ter no futuro, que provavelmente sou eu que vou dar, certo? Ministrar essa aula para vocês também. Essa aula não, desculpem, essa disciplina. Essa é uma próxima disciplina logística, mas a gente vai ver sobre essa praça. A praça aqui pode ser um nome engraçado, né? Porque a gente no Brasil já pensa logo numa praça no centro da cidade ou coisa do tipo, ou em qualquer local, né? Que a gente já pensa numa praça, mas a praça está ligada mais à distribuição, certo? Aqui é estudado a parte de marketing, certo? Sobre distribuição do nosso produto, tá? E por último, o último P, o quarto P, é o P de promoção. Na promoção são estudadas as informações, certo? Sobre divulgação, propagandas e campanhas que promovem as vendas, certo? Que dão a visibilidade do produto, certo? Aos nossos clientes. Vamos falar mais especificamente sobre cada um. Bom, pessoal, no primeiro P, o P de produto, aqui, o que é que a gente, o que especificamente é feito? Aqui é criado todo o processo, certo? Da ideia, certo? Do produto até a construção dele. E o produto, vocês podem pensar sempre, por exemplo, quando eu falo em produto para vocês, vocês sempre devem ter em mente, por exemplo, alguma coisa física, né? Por exemplo, um celular, um caderno, um lápis, uma cadeira, uma geladeira, isso são produtos. Produtos vocês sempre devem pensar
que é algo físico, mas não é só isso, certo? Produto, ele pode ser qualquer coisa, certo? Que é aqui que eu trouxe para vocês. Produto é aquilo, então é qualquer coisa, certo? Que a empresa está ofertando ao mercado, certo? Seja um serviço, um bem físico, um evento, certo? Um evento também pode ser um produto, certo? Uma viagem, uma experiência, um filme ou diversas outras coisas que a gente pode ter, certo? Não pensem que um produto é simplesmente uma coisa física, uma coisa que você pode pegar. Todo mundo fala, quando vai falar em produto, está se referindo a isso. Está dizendo que o produto é algo que a gente consegue pegar, é algo que a gente consegue tocar, certo? Geralmente é algum objeto, mas o produto é qualquer coisa que uma empresa está ofertando, certo? Por exemplo, o produto de um cinema são os filmes. Você consegue assistir um filme, você tem uma experiência, certo? Só que, por exemplo, o produto do cinema não é simplesmente o filme, certo? O produto do cinema é o quê? É fazer, certo? Produzir uma experiência agradável para quando você vai assistir determinado filme. Porque um cinema, se ele produzisse um filme, ele até, certo, digamos que alguma franquia de rede de cinemas produzisse algum filme. Aí sim, o produto dela realmente seria o filme. Só que ela não produz, ela não cria o filme, ela simplesmente o que compra os direitos daquele filme e reproduz nas suas salas, certo? O produto dela, na verdade, é a experiência que você vai ter, certo? Em assistir o filme. Numa sala que tem um som bom, numa tela boa, numa cadeira boa, certo? Numa sala que ela é organizada, porque existem pessoas do cinema que não deixam os clientes, por exemplo, fazerem barulho, certo? Então, pensem que o produto não é simplesmente algo físico, ele pode ser qualquer coisa que é ofertada pela uma empresa, certo? Para um grupo de clientes, para todos os clientes. Essa oferta, ela busca atender a alguma necessidade, certo? A gente viu isso na aula passada, falando sobre o público-alvo. A gente sempre vai, uma empresa sempre vai tentar o quê? Atender a alguma necessidade de algum cliente. Podendo ser, certo? Essa oferta desse produto pode atender a alguma necessidade ou desejo dos consumidores que a empresa identificou. Então, a empresa, quando cria um produto, quando ela pensa no produto, quando ela tem a ideia de um produto, ela vai sempre ter essa ideia, criar esse produto, pensando sempre em quê? Em atender a necessidade ou desejo dos consumidores. O produto, ele pode conter características tangíveis ou intangíveis. Isso daqui é o que eu estava falando para vocês, certo? Características tangíveis significa tangível, é aquilo que a gente pode tocar, certo? Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, é um objeto físico. Tudo aquilo que a gente pode tocar é tangível. E intangível são aquelas coisas que a gente não pode tocar, como uma experiência, certo? Como um evento, como uma ideia, certo? Uma ideia também pode ser um produto, tá? Por exemplo, várias startups, certo? Aqueles que já ouviram essa palavra, startups são empresas que são criadas, certo? É, com, com base simplesmente uma ideia. Existe uma ideia, essa ideia é produzida, desenvolvida, e a empresa geralmente é uma empresa muito pequena, certo? Uma empresa que ela pode ser financiada por outras empresas ou por outros investidores, certo? Podem ser pessoas também investindo naquela empresa. Elas simplesmente têm uma ideia, desenvolvem aquela ideia, criam algum produto com base naquela ideia e o produto dela é aquela ideia, certo? A partir daquela ideia, ela cria novos produtos, mas a ideia dela também pode ser considerada um produto, porque ela está ofertando aquela ideia para o mercado, certo?
Mas sempre, certo? Destacando aqui, deixa eu voltar aqui só para finalizar essa parte tangível, certo? Depois a gente completa essa frase. É, para deixar bem claro para vocês, o que é tangível? É tudo aquilo que eu posso tocar, é todo o objeto físico, certo? Algo que eu posso tocar. E o que é intangível, certo? Características intangíveis. São aquelas características, aquele produto que eu não tenho como tocar, certo? Mas que eles estão lá e eu estou apreciando, por exemplo, ah, como eu disse a vocês, uma experiência, uma ideia, certo? São coisas que a gente não consegue tocar, mas elas são um tipo de produto, só que com características intangíveis, certo? Continuando. Sempre a gente tem que pensar num produto que o produto precisa ter claro, certo? Precisa estar claro no produto quais são suas propostas de valor. O que é que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa cria um produto, quando existe um produto, quando esse produto é ofertado, certo? A empresa sempre tem que saber quais são os benefícios daquele produto, quais são os diferenciais daquele produto, o que aquele produto vai oferecer para os clientes que eles já não tenham em outra empresa ou em outro concorrente, tá? Simplesmente, pessoal, criar um produto sem saber o que é que você está, qual é o valor que você está propondo para aquele seu cliente, fica difícil você ser competitivo, fica difícil uma empresa ter competitividade no mercado, porque já existem vários produtos hoje no mercado. Então, ou você cria uma coisa que ninguém nunca pensou, que é cada vez mais difícil hoje em dia, certo? Ou você tenta propor, certo? Você cria propostas de valor que vão dizer para o cliente o porquê daquele produto deve ser comprado, por que aquele produto tem qualidade, ou quais são os benefícios daquele produto, certo? Então, toda vez que o marketing ele pensa no produto, ele vai ter sempre que ter claro quais são as propostas de valor daquele produto, certo? Seguindo, no preço, aqui a gente vai ter a questão de como o preço, certo? Ele é um dos principais aspectos que os clientes levam em consideração na hora de comprar um produto. Então, os clientes até hoje, eles sempre olham primeiro para o preço, depois eles olham para outros aspectos, outras características. Então, o preço é um dos fatores essenciais de competitividade no mercado. Mas também o preço não é só em relação a custo-benefício, se está caro, se está barato, certo? O preço também ele pode indicar para os clientes se um produto tem qualidade ou não. O preço de um produto pode influenciar a percepção dos clientes de diversas maneiras. Por exemplo, pessoal, quando a gente tem um produto, certo? Às vezes a gente tem um produto que, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem padrão, tá? iPhone. Quando as pessoas vão comprar o iPhone, digamos assim, eu não sei, certo? Eu não tenho iPhone nem nada, mas vamos supor, certo? Que hoje o iPhone está na versão 10, tá? Aí existe, certo? Ainda o iPhone 8, o iPhone, ou o iPhone 7. E aí as pessoas vão comprar qual iPhone? O iPhone que está o mais novo, que é o 10, que é, sei lá, vamos dizer assim, R$ 4.000, ou um iPhone 8, que é R$ 2.000, certo? R$ 3.000. Você pode pensar assim, não, professor, eu vou comprar o mais barato, porque iPhone é bom e tal, e é mais barato, eu vou comprar esse. Certo, tudo bem. Mas, e se eu disser para você que aquele iPhone 8 é R$ 1.000? Aí você talvez pense, será se esse iPhone presta? Porque o iPhone é um produto caro, certo?
E se o novo tá 4.000 e esse daqui, que é, sei lá, 2 anos mais velho só, ele é, sei lá, um quarto do preço, certo? Ele é 4 vezes mais barato. Será se realmente esse produto presta, certo? Então, geralmente, pessoal, o preço não tem simplesmente essa influência de relação a custo-benefício, a se é barato ou caro um produto. Ele também pode demonstrar, a depender do preço, certo? Que uma empresa define para um produto, se aquele produto tem qualidade ou não, certo? Se ele realmente pode ou não trazer algum valor, certo? Para o cliente. Então, às vezes, um produto com preço muito baixo, ele demonstra o que para a gente? Por exemplo, pode vender no supermercado. Se você pegar um produto a um preço muito baixo, você pode pensar que esse é o produto que menos presta, certo? Que tem menos qualidade. Quando necessariamente pode não ser isso, mas é uma mensagem, certo? Que o preço pode passar. Existem, pessoal, diversas formas que o preço pode influenciar. Por exemplo, existem jogos de números, certo? Por exemplo, se eu ofereço para você um produto por R$ 6,99, você viu que é R$ 6,99. Então, praticamente, estou falando o que para você? Que o preço daquele produto é R$ 7,00. Mas, se eu falar para você que tem um produto, certo? Que é R$ 6,00, digamos assim, eu estou comparando, sei lá, 1 quilo de arroz. Aí 1 quilo de arroz de uma marca é 6 e 1 quilo de arroz é 6,99. Você pode, agora, como eu estou falando para você, você identificar que um é R$ 1 mais caro do que o outro. Mas, na hora do supermercado, na hora que você vai, certo? Fazer a feira do mês para a sua família, com seus pais, para os seus filhos, ou seja, para quem for, você em algum momento vai bater o olho naquele preço e naquele jogo de números você vai achar que os dois têm o mesmo preço. Por quê? Porque a gente, quando vai comprar um produto, principalmente supermercado, a gente sempre olha o primeiro dígito, o primeiro número. E isso esse jogo de números engana a gente. Porque, na verdade, um produto é R$ 1 mais caro do que o outro. Só que a gente, como só vê o primeiro número, só vê os seis, a gente acha que os dois têm o mesmo valor, certo? Então, essa é uma outra forma de influenciar como o preço, certo, dos produtos podem influenciar os clientes, como eles influenciam a gente. Então, eu trouxe para vocês dois tipos de influência, certo? Existem vários, pessoal, mas eu não vou me estender muito, porque isso vai só fazer a aula ficar cada vez maior, tá? Os dois exemplos que eu trouxe para vocês, relembrando, foi quando o produto tem preço baixo demais, ele pode passar para o cliente a imagem, certo? A percepção de que ele não tem qualidade, como também se ele ficar jogando com os números, ele pode mudar o valor, certo? Nos centavos para você, para que você tenha uma falsa percepção de que os números que os preços são iguais. No caso do exemplo que eu trouxe para vocês, de um arroz que é 6,99 e de um arroz que é R$ 6,00, certo? Por último, sobre o preço, a gente pode também ressaltar um aspecto básico, né? Que baixar os preços para aumentar o número de vendas e clientes, certo? Pode até ser bom. Se você baixar o preço de um produto, você pode conseguir um maior número de vendas, você consegue um maior número de clientes, mas também você pode prejudicar a rentabilidade do negócio, a rentabilidade da empresa, certo? Rentabilidade, pessoal, é uma característica de quanto, certo, aquele produto gera de dinheiro para a empresa, certo? Quando um negócio ele é rentável, ele quer dizer o quê? Que ele traz um lucro muito grande, certo, para a empresa. Então, aquele lucro, ele pode o quê? Sempre ser reduzido, por exemplo, em algumas estratégias de promoção, aonde você diminui o preço do produto para vender mais, tá?
É também nessa etapa aqui do preço que o marketing ele vai definir qual é a estratégia, certo? Qual é a estratégia da empresa, que a gente já falou lá em pesquisa de mercado, se a empresa quer atingir uma estratégia de, uma estratégia agressiva no mercado, se ela quer desenvolver um produto mais a longo prazo, se ela quer um lucro maior, certo? Vai definir também o prazo e condições de pagamento também. Como aquele produto pode ser comprado, quais são as formas de pagamento, em quanto tempo, parcelamento, financiamento, certo? Então, é isso. No terceiro ponto, o ponto de praça, né? A praça, pessoal, a gente também pode chamar ela de distribuição, certo? Aqui na praça a gente pensa em como levar o produto aos clientes, certo? Esse é o principal objetivo da praça, certo? A praça, ela é a distribuição, é o pensamento do marketing em como a gente vai distribuir aquele produto, certo? Por exemplo, no caso de um evento, certo? Ou no caso, por exemplo, bom, vamos falar de um evento. No caso de um evento, você vai ter que pensar na praça daquele evento. Como é a praça de um evento? Como é que você vai criar um evento onde todas as pessoas tenham acesso a ele. Então, você vai ter que pensar num local onde, sei lá, não seja muito distante na cidade ou que as ruas e estradas sejam de fácil acesso, certo, para o local, que não seja um local muito, vamos dizer assim, escondido, certo? Um local que seja de difícil acesso, que você tem que entrar em várias ruas para chegar no local, o que vai dificultar, certo? A chegada dos clientes, tá? Então, a praça, ela pensa nisso, como levar os produtos aos clientes. Quais são os caminhos, certo? Que vão ser usados da produção do produto até a entrega final. A praça, ela pode parecer simplesmente uma parte do marketing que se preocupa como, vamos dizer assim, para vocês, para ficar mais simples, em como é que eu vou entregar, tá? Mas não é simplesmente entregar. Não é tipo correios, não é tipo entregas. Não é isso. Você tem que pensar tudo, por exemplo, se você tem um produto e você vai criar um produto com dimensões muito grandes, você vai ter que pensar, antes de criar aquele produto, em como você vai distribuir ele. Porque não adianta nada você criar um produto e não conseguir distribuir, certo? Você vai ficar com o quê? Com aquele produto encalhado, certo? Preso na empresa. Então, é por isso que você precisa ter esse pensamento. Deixa eu só consertar aqui um erro, pessoal. Um pensamento em distribuição, tá? A gente, além de pensar na distribuição do início, a gente tem que pensar também em como essa entrega vai chegar. Então, a gente vai criar todo o processo, certo? Da produção até a entrega final daquele produto nesse departamento da praça, tá? É feito, é feito todo um estudo e trabalho de logística, certo? Que isso aqui é uma outra disciplina que a gente vai ver, mas vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui agora. Todo o estudo e trabalho de logística pensando nos recursos à disposição, no perfil dos clientes em cada local, nas embalagens dos produtos, certo? Nos hábitos de compra, estoques e etc. Porque aqui é a parte do marketing, por exemplo, que a gente vai trabalhar também com os custos, certo? Do que vão envolver também aquele produto. Porque além dos custos de produção, que a gente vai ver isso no P de produto do marketing, certo? No P de praça, a gente vai ver os outros custos que tem além da produção. Os custos de entrega, os custos de embalagem. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar também na questão de praça, por exemplo, digamos que a gente vai abrir uma loja em um bairro novo.
em um bairro novo, certo? Então, a gente tem que saber o quê? Como é um local novo, a gente tem que saber o perfil dos clientes daquele local, a gente tem que saber os hábitos de compra, o que é que as pessoas daquele bairro, daquele local, costumam comprar, que horas eles costumam comprar mais, costumam comprar menos, certo? Quanto de estoque a gente tem que ter daquele produto que a gente vai criar, tá? Se a gente for trabalhar com algum produto físico, certo? E quais são os recursos que a gente vai ter à disposição, certo? Para criar aquele produto, como também até para entregar ele, certo? Digamos que a empresa não tenha carros, não tenha caminhões, ou não tenha computadores, se for um serviço, por exemplo. Como é que você vai entregar aquele produto, certo? Todo o processo de distribuição do produto é pensado criando uma cadeia de valor para o cliente. Isso daqui, pessoal, é uma coisa muito importante. A coisa mais importante da praça é exatamente essa cadeia de valor para o cliente. Se uma empresa não pensa, por exemplo, na embalagem de um produto, não adianta nada, por exemplo, uma empresa criar um produto onde o preço dele é caríssimo, a qualidade dele é altíssima, ele é vendido para pessoas com um poder aquisitivo muito alto, certo? Então, são perfis de clientes que eles ganham, sei lá, de 10 mil reais ou mais por mês, certo? E você simplesmente não pensar numa embalagem, onde a embalagem é só, sei lá, uma caixa de papelão. Você não pode trabalhar com esse tipo de cliente dessa forma, entendeu? O marketing, ele tem que identificar, por isso também que a gente faz segmentação e cria públicos-alvo, certo? Ele tem que identificar o que cada cliente gosta. E se, por exemplo, um cliente não liga para uma caixa de papelão, o outro pode querer uma caixa totalmente pintada, feita à mão, com cores, com marcas, entendeu? Como também a gente tem que pensar em embalagens, dando um outro exemplo para vocês, que tudo isso que eu estou falando aqui agora, certo? Esses pensamentos em embalagem, em hábitos de compra, em perfil de clientes, tudo isso é a cadeia de valor para o cliente, certo? Por quê? Porque a gente pensa, essa cadeia é o quê? É um processo, certo? Que pensa, certo? Do começo do produto, da produção do produto até a entrega final. Isso é a cadeia de valor. É o pensamento em todo o processo, do início ao fim, tá? Às vezes, por exemplo, a gente tem que pensar numa embalagem também para que a gente não danifique o produto, certo? No transporte daquele produto, se aquele produto for um bem físico, que ele não, sei lá, tem alguma falha, que tem algum defeito, que ele quebre, que ele sofra alguma avaria. Então, isso tudo faz parte da cadeia de valor. Tem que ser pensado na praça do começo ao fim até a entrega do produto. Isso, a praça é um dos P's mais importantes do marketing, certo? Todos são muito importantes, mas a praça é um dos que tem mais trabalho. Por último, o último P que a gente vai falar é o P de promoção. Promoção, pessoal, geralmente a gente sempre identifica com, por exemplo, aquelas promoções de supermercado, promoções que baixam o preço de algum produto, ou promoção de vendas, e não é isso, certo? A promoção do marketing não é promoção de vendas, não é só isso, existe também isso. Mas a promoção, ela analisa as propagandas, certo? E outras formas de promover o produto da empresa. A promoção está ligada a promover, certo? A divulgar, certo? Isso é promoção. Promoção é divulgar, expor o produto, é tornar o produto conhecido, certo? A propaganda, por exemplo, que a gente está acostumado em supermercado, certo? Desculpa, pessoal. A promoção que a gente está acostumado em supermercado é um tipo de promoção, certo? Por quê? Porque ela divulga o produto através de um preço baixo, certo? Esse é um dos tipos de promoção. Mas promoção não é só aquilo, tá? A promoção, ela além de promover
o produto da empresa, ela tem que pensar em qual imagem a empresa quer passar para os clientes. Por exemplo, se a empresa quiser passar a imagem de que o produto é um produto de qualidade, que o produto é um diferencial no mercado, que é um produto exclusivo ou até uma edição limitada, certo? Isso tudo é a imagem que a empresa quer passar. E essa imagem ela é passada através da promoção do marketing, certo? Um jeito também, um exemplo de como se faz essa promoção, de como a promoção do marketing pode agir, é usar a tecnologia em conjunto com redes sociais. É uma das formas que pode potencializar a divulgação e aumentar a exposição do produto. Então, com as redes sociais, a gente pode, por exemplo, criar anúncios nessas redes sociais, onde a gente vai sempre expor o nosso produto junto com o preço, dizer para você acessar o site, dar uma olhada, ver as características, ver vídeos daquele produto, certo? Um outro exemplo também pode ser criando programas de fidelidade para clientes que comprem constantemente os produtos da empresa a fim de incentivar o comportamento, certo? Quando a gente cria, por exemplo, um programa de fidelidade, o que é que a gente está fazendo? A gente está recompensando aqueles clientes que compram constantemente da gente, certo? Então, é o que eu falei para vocês mais, mais cedo na aula hoje. Um cliente ele tem que ser constantemente lembrado do porquê é benéfico ele comprar os produtos da empresa, certo? Um cliente ele nunca é fiel durante toda uma vida, ele tem que ser lembrado constantemente. A fidelidade é uma coisa que tem que ser trabalhada continuamente, certo? Então, a criação de programas de fidelidade pode ser um jeito de promover os produtos, porque a gente promovendo, a gente divulgando esses produtos com os clientes fiéis, eles vão fazer o quê? Eles vão defender o nosso produto, eles vão falar do nosso produto para amigos, familiares e outras pessoas vão acabar conhecendo certo produto porque algum amigo ou algum conhecido falou desse produto para eles, certo? Investir na divulgação do produto pode levar os clientes para o produto ou até levar o produto até os clientes. Tudo vai depender da estratégia de promoção que o marketing vai adotar. Pessoal, existem várias estratégias de promoção que o marketing pode utilizar para divulgar o produto, certo? Existem dois tipos específicos, que é onde a gente leva os clientes aos produtos, que é o mais comum de todos, né? Onde a gente divulga o produto, os clientes veem aquele produto, certo? Veem aquela propaganda, aquela divulgação, aquela exposição, certo? E aí o cliente vai atrás daquele produto, vai procurar o produto em sites, em lojas, e daí eles vão consumir ou não, certo? Aqueles produtos. Como também, pessoal, existe a estratégia onde a gente pode fazer o caminho inverso. A gente pode levar o produto até os clientes. Isso é muito utilizado, por exemplo, em amostras grátis, certo? Em lojas de perfumaria, empresas de perfumaria. Elas sempre trabalham com amostras grátis de cada perfume para que você tenha um contato inicial com aquele produto e você tire suas impressões para daí você ver se você tem interesse em comprar aquele produto, se você não tem interesse, se você gostaria de sei lá, de experimentar outros tipos de produtos, certo? Então, existem vários tipos, mas eu trouxe esses dois para vocês. São as estratégias que levam os clientes até os produtos, certo? Ou a estratégia também que levam o produto até os clientes, certo? Levam o produto para os clientes experimentarem. Um exemplo também disso é, por exemplo, concessionárias de carro. Existem algumas concessionárias, hoje, principalmente na pandemia, que elas estão agendando um test drive onde um promotor de vendas vem com o carro na sua casa, certo? E você faz um test drive, certo? No seu bairro ou em alguma região específica que o promotor
queira levar você, mas o carro vem até você. Você não precisa mais ir até o carro, certo? Bom, pessoal, agora a nossa atividade. Na atividade de hoje, eu quero que vocês criem um evento, tá? Por isso que eu falei para vocês prestarem muita atenção nos 4Ps. A atividade dos 4Ps vai ser o quê? Vocês vão pegar os 4Ps de marketing, certo? E vocês vão criar um evento para a empresa onde vocês trabalham. Então, eu quero que vocês sigam esses 4 passos aqui. Vocês vão ter que pensar em um evento, sendo esse evento pode ser fictício ou pode ser real, ele pode já ter acontecido, ele pode existir, certo? Vocês vão dar um nome para aquele evento, certo? Vocês vão ter que me dizer, vocês podem criar um nome, se o evento já existiu, vocês só dizem o nome do evento, tá? Mas vocês têm que me dizer o nome. Vocês vão ter que definir o público-alvo, tá? Então, essa atividade aqui está totalmente ligada com a atividade da aula passada, certo? Então, vocês precisam ter assistido a aula passada para também fazer essa atividade, porque senão vocês vão conseguir uma pontuação menor, porque também essa atividade vai valer mais do que a atividade da aula passada, certo? Essa atividade aqui vai valer 4 pontos, tá? E ela tem que ser entregue, certo? Hoje eu vou postar ela hoje, sexta-feira, vocês vão ter que me entregar até a próxima quinta da próxima semana, tá? Então, vocês vão ter que pensar no evento sendo fictício ou real e vão ter que me dizer o nome dele. Vocês vão ter que definir o público-alvo, vocês vão ter que me dizer quem é o público, certo? Quem é o público-alvo? São, por exemplo, estudantes, são adultos, são pessoas de classe média, classe alta. Vocês vão ter que escrever sobre o público-alvo, certo? E vocês vão ter que definir, esse é o principal objetivo da atividade, certo? Isso é o que vai valer mais ponto nessa atividade. Vocês vão ter que definir qual é o produto, certo? São os 4Ps do marketing, pessoal. Qual é o produto desse evento, qual é o preço, certo? Qual é a praça e qual é a promoção, certo? Vocês vão ter que escrever, vocês não têm só que me dizer, o produto é esse, o preço é esse, a praça é essa. Não, vocês vão ter que escrever um texto sobre cada um dessas coisas, certo? Escrever um parágrafo sobre cada um, certo? Sobre cada um dos 4Ps aqui. Então, vocês vão ter que escrever. Eu trouxe essa imagem para vocês também, para ajudar vocês quando forem escrever sobre os 4Ps, certo? Com várias perguntas, vocês respondem essas perguntas, isso pode ajudar com vocês. Vocês não precisam utilizar essa figura, eu trouxe só para auxiliar vocês, tá? E por último, vocês vão falar para mim, certo? Como vocês esperam ajudar a empresa com esse evento? Porque pensem, vocês estão fazendo uma atividade de marketing, certo? Vocês estão criando um evento para a empresa onde vocês trabalham e essa empresa e esse evento, desculpa, tem que ajudar a empresa onde vocês trabalham. Então pensem sempre em criar esse evento fazendo alguma coisa, certo? Que ajude a empresa, certo? Então vocês vão ter que realmente se esforçar e trabalhar bem essa atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo e lembrem-se de que quem não de que quem não está com contrato ativo me envia por e-mail, certo? Que nem na atividade passada. Bom, pessoal, é isso, tá? Mais dúvidas sobre essa atividade ou sobre qualquer outra coisa, vocês podem me perguntar. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.